Sejam bem-vindos a mais um podcast US Hacks e conosco hoje aqui um cara com uma marca nativa digital voltada para o sono. É isso aí. Ele, Amit Eisler. Seja bem-vindo, Amit. Tudo bem? Tudo bem, Heitor? Como é que tá? Muito prazer. Um prazer é meu de receber você aqui no nosso podcast e, vim aqui agregar, né? A gente sempre fala aqui que o podcast é para vocês ouvintes aqui que consigam entender um pouco mais aqui do caminho do empreendedor, onde o cara passou ali, as dificuldades que ele teve e o sucesso também para que você consiga reduzir a sua curva de aprendizado, né? Ter aqueles famosos insights e aplicar aí no seu empreendedorismo do dia a dia. Mas hoje com a gente, então, a Amit Eisler, a gente vai falar muito sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo. Amit, para começar, eu vou direto num ponto que quero entender um pouquinho mais. Como que você, empreendedor, foi parar nessa área do sono, que para mim era uma área assim difícil de ser navegada, aquele padrão mesmo, e você está aí com esse crescimento estrondoso, com essa inovação maravilhosa. Quero entender como você chegou nisso. Perfeito, Heitor. A gente tá nessa jornada aí da Zissu desde 2016. Tenho mais dois sócios, o Andreas Burmeister e o Ilan Wasserman. Na verdade, o grande culpado ali no começo é o próprio Ilan. Ele morou metade da vida dele aí pertinho de você nos Estados Unidos. E aí ele começou a perceber que teve um movimento do que a gente chama hoje da revolução do sono. Teve a Arianna Huffington escreveu um livro chamado The Sleep Revolution, que foi um primeiro grande best-seller que abordou essa temática do sono. E aí as pessoas começaram a perceber que existia, como você mesmo disse, uma necessidade completamente mal explorada. E quando a gente olha o tripé de saúde e bem-estar, é alimentação, atividade física e sono. Isso. Eu tenho certeza que quando você pensa em alimentação e atividade física, tem uma série de marcas aspiracionais, marcas bacanas que vem na tua cabeça de imediato. Certo. Quando você pensa em sono, a gente rodou uma pesquisa ali quando a gente estava criando a marca, criando a empresa, perguntando qual que era a primeira marca que vinha na cabeça das pessoas quando elas pensavam em sono, e mais de 90% respondeu ou o nome de um remédio ou melatonina. Então, acho que não é necessariamente o tipo de relação que a gente quer ter com uma necessidade tão importante. Certo. E aí o Ilan, enxergando todo esse movimento, ele trabalhou no mercado financeiro em Nova York, depois aqui em São Paulo, e o mercado financeiro tem aquele mantra de que você vai dormir quando você morrer, né? Aquele ritmo de trabalho alucinante, focado na produtividade. Então, ele sempre teve essa relação interessante com o sono, e olhando esse movimento, e aí começaram a surgir algumas startups explorando esse universo, principalmente no modelo de negócio de criação de marcas nativas digitais e vendendo produtos direto ao consumidor. Perfeito. E aí, na época, eu fazia parte do time que montou a operação da Xiaomi aqui no Brasil, que é a gigante chinesa de tecnologia, de smartphone, hoje é a segunda maior empresa de smartphone do mundo, e eu tive o privilégio de montar a operação da Xiaomi aqui no Brasil, e a Xiaomi é um dos grandes cases do mundo de desintermediação da cadeia, de venda direto ao consumidor, uma marca nativa digital. E o Ilan é meu amigo de infância, a gente se conhece aí desde os 5 anos. Ele falou: Amit, vem aqui, eu vou te pagar um sushi, vamos jantar, e aí você me conta um pouquinho aí desse universo de e-commerce, de direto ao consumidor, porque eu estou querendo montar um negócio no mundo de sono, no mundo de colchão. Eu falei: cara, do que você está falando? Você vem do mercado financeiro, trabalhou com fusões e aquisições, sabe aquele glamour todo, você está vindo me falar de colchão, mas beleza. Você vai me pagar um sushi, eu vou trocar ideia com você. E aí, desse sushi, cara, a gente começou a explorar esse universo. Eu também estava com uma relação muito interessante com o sono, porque, primeiro, trabalhando numa empresa chinesa, você tem o fuso horário completamente invertido, né, de conferências telefônicas, video calls de madrugada. Eu já estava com um filho pequeno, minha esposa estava grávida do segundo filho, então aquela dinâmica de filhos pequenos em casa, então a produtividade estava lá embaixo, com sono baixo, e eu sempre tinha uma relação muito boa com o sono. E aí, quando a gente começou a explorar essa temática e viu que realmente não existia, principalmente no Brasil, uma marca aspiracional de sono,
a gente enxergou essa oportunidade, e aí desse sushi, depois veio nascer a nossa sociedade para a criação da Zissu, e aí o Andreas se juntou a gente também. O Andreas trabalhava junto comigo na Xiaomi, ele tem uma carreira brilhante aí, Samsung, Google, e aí a gente resolveu aí se juntar aos três para poder criar uma marca que pudesse redefinir a relação das pessoas com o sono. Legal, e uma marca que pudesse também vir na cabeça das pessoas quando falasse sobre sono, certo? Para os seus consumidores, principalmente. Exatamente, ocupar esse espaço, né? Ocupar esse vácuo dessa necessidade completamente mal explorada. Assim, esse é um ponto bem legal, né, que eu falo, Meti, porque até estava com o Caíto Maia, ele falou isso, falou assim, pô, às vezes a oportunidade está num lugar onde ninguém está explorando, entendeu? Falou assim, ele participou do nosso podcast e, pô, é um empreendedor super famoso aí do Brasil, super renomado, Chili Beans, e quando ele falou isso para mim, falou assim, é uma coisa inteligente, né? Porque às vezes as pessoas pegam ali o trend e tal, falam, pô, quero desenvolver um negócio que já está rodando, e essa ideia que você falou, quando o cara te chamou, falou, não, vamos falar que eu quero fazer uma marca de sono, de colchão e tal. Aí você falou, pô, o que é isso? Você estava em outra área, só renomado, só M&A, dinheiro para tudo quanto é lado. Mas eu acho que foi legal porque onde ele identificou essa lacuna, né, esse vácuo aí mesmo, que falou, pô, então se não está ninguém ali, a gente pode entrar para desenvolver. E hoje vocês estão nesse patamar. O que você acha? A criação da oportunidade. Assim. Perfeito esse ponto, Heitor. O tamanho da oportunidade é diretamente proporcional ao desafio e à complexidade, porque realmente era com perdão do trocadilho, uma indústria completamente adormecida, né, que não tinha inovação há muito tempo, e aí quando a gente decidiu criar a marca de sono e precisava de um ponto de partida, e nada mais icônico do que começar pelo grande chassi do ambiente do quarto, que é o colchão, que é um mercado gigantesco no Brasil, são 25 milhões de colchões vendidos por ano no Brasil, uma estimativa que o varejo é alguma coisa por volta de 20 a 25 bilhões de reais ano, o varejo de colchões aqui no Brasil, e que não tinha novidades, e que se vende colchão do mesmo jeito há décadas e décadas. Aquela loja tradicional, você deita 30 segundos em cima do plástico, o vendedor querendo te empurrar aquilo que ele tem mais comissão, uma complexidade gigantesca de produto, logística super difícil, cara. Então, a oportunidade era muito evidente de se criar uma marca nesse universo e mudar completamente a experiência do consumidor. Mas, ao mesmo tempo que você tem essa oportunidade, você tem um desafio gigantesco de educação do mercado e do próprio consumidor, de ter um processo de compra, um processo de relacionamento com a empresa e com a marca de uma forma completamente diferente do que ele está acostumado. Então, sempre quando a gente tem esses gaps, a gente tem que entender que não vem do dia para a noite, tem todo um processo de construção de marca, de comunicação, de produto, de experiência que é fundamental para poder ocupar esse espaço, mas que a gente tem conseguido aí nos últimos 4 ou 5 anos de uma forma muito bacana. São 4, 5 anos já de marca, é isso, mais ou menos? A gente criou, né, abriu o CNPJ em maio de 2016, mas a nossa primeira nota fiscal emitida, né, o primeiro faturamento foi em junho de 2017. Então, a gente acabou de completar 4 anos aí de faturamento e operação de fato. Mas também se teve aquilo lá, assim, quando você fala do mercado mais virgem, que é esse vácuo que você localizou, a questão da educação do consumidor é uma questão mais complexa, né? Porque, assim, querendo ou não, criação da comunidade, né? As pessoas entenderem quem vocês são, as pessoas começarem a conceber qual que é o tipo de inovação, de tecnologia, de benefício que você vai trazer naquilo lá, e eles nunca ouviram isso. Então, é difícil, é um caminho mais longo, não veio do dia para a noite, demorou quase 1 ano praticamente para fazer o primeiro faturamento, só que depois que você educa o seu consumidor, aí vem o efeito reverso. Tudo que você não cresceu antes, você cresce exponencialmente depois. Estou errado? Como foi nessa a gente acredita que construção de marca, Heitor, ela se dá tijolo por tijolo.
Não adianta, é muito diferente quando você fala de uma empresa, de uma startup, de produto físico, de produto real, de construção de marca, quando você fala de uma startup puramente de tecnologia ou um aplicativo. A gente não acredita que existe o conceito de blitzscaling em construção de marca. A empresa e o crescimento tem que respeitar o ritmo da construção da marca no imaginário das pessoas. E a gente acredita que isso se dá com muita profundidade na relação com o consumidor, e a gente criou um modelo aqui nas ISU que a gente chama de conversa infinita com o consumidor. Então, a gente foi mapeando todos os pontos de contato que você tem, desde da primeira vez que o consumidor conhece a tua marca, até ele navegar no teu site, nas suas redes sociais, entrar em contato com um time de experiência, eventualmente nos visitar nas lojas físicas, porque a gente tem esse híbrido do físico com o digital, que a gente pode explorar um pouquinho também aqui na nossa conversa, até a parte da compra, entrega, pós-venda, até que a gente espera que esse consumidor se torne um embaixador ou embaixadora da nossa marca e possa promover. Então, para que isso possa acontecer, a gente precisa de profundidade na comunicação, no conteúdo, a gente precisa de frequência, né? Tá todo momento trazendo novidades, tanto de produto quanto de conteúdo, e precisa de muita coerência e consistência, Heitor, em tudo que a gente faz. A gente fala que cada vez mais a tecnologia ela quebra as barreiras de relação entre a marca e o consumidor. O consumidor está praticamente sentado dentro da nossa sala, vendo tudo que a gente está fazendo. Então, como qualquer relação humana, você leva, às vezes, anos para criar confiança, reputação, e, às vezes, uma atitude que vá contra os princípios ou valores daquela relação é suficiente para derrubar toda essa confiança. Então, a gente fala que a gente tem que ser completamente maníaco pela experiência do consumidor e ser extremamente consistente nessa relação para que a gente possa construir. Então, a gente vem num crescimento bastante acelerado, né, nesses últimos 4 anos. A gente tem praticamente dobrado de tamanho ano a ano. Do primeiro para o segundo ano a gente triplicou e depois a gente vem dobrando de tamanho a cada ano, que a gente considera ser um ritmo saudável de crescimento para uma marca nativa digital, principalmente na nossa vertical, né, no nosso mercado, que tem um ticket médio alto, que é um consumo menos recorrente, né? A gente troca de colchão aí a cada 8, 9, 10 anos, é diferente, por exemplo, de uma marca de cosmético, uma marca de moda, que acaba tendo muito mais recorrência. No nosso caso, a gente precisa cuidar de cada venda e ter o cuidado para que a gente possa conquistar o consumidor e não comprar consumidor, como tem acontecido aí em algumas situações de outras startups. Cada vez mais comum, né? Mas você falou de várias vezes aqui da questão, desde a experiência do consumidor, apesar de ser uma marca nativa digital, você tem que trazer uma experiência e aquilo lá, né? O que eu lembro de mercado de colchão, você definiu. Você vai na loja, deita no colchão de plástico, 30 segundos, o cara vai te empurrar o que ele tem mais comissão, aí você compra e você vai sentir seu colchão bom menos na sua casa. E aí é só aquela de pensar assim, sei lá, de devolver colchão, de você fala assim, cara, vou dormir aqui mesmo e não tem o que fazer. O que vocês trouxeram, né, fazendo um fast forward para hoje, todos esses 4 anos, que parece que é tão longo assim, mas em termos de empresa, ser uma empresa recém-nascida praticamente, o que vocês desenvolveram hoje, né, para o consumidor, né, assim, essa jornada de experiência de compra dele? O que você pode, para quem não te conhece, né? Porque para quem já te conhece já sabe de cor, né? Esse é um ponto super importante aí da gente abordar. Primeiro, a gente, desde o começo, desde lá do pré-operacional, a gente foi a fundo para entender a jornada de compra do consumidor. E lá em 2016 tinha muito aquela discussão: será que vai ser tudo para o online, para o digital, a loja física vai morrer, o e-commerce vai dominar? E a gente sempre foi muito cético com relação a isso, e esses workshops com o consumidor nos provaram que o consumidor não pensa desse jeito. Às vezes a gente
da empresa para dentro, a gente fica colocando tudo muito em caixinha, tudo muito em conceito, só que no final do dia, o consumidor ele quer se expressar através das marcas que ele consome, independente de qual que é o canal. Ninguém é 100% digital ou 100% físico, o consumidor navega dentro dos diversos universos. Então, o que a gente fez? A gente criou uma espinha dorsal, né, de relacionamento com o cliente, de comunicação e de produto e de marca, e aí a gente vai colocando as pecinhas do Lego em cima dessa espinha dorsal. Então, a gente tem algumas frentes. A gente tem tudo que a gente chama de digital commerce, que é o nosso, tanto o nosso e-commerce, quanto o que hoje a gente chama de conversational commerce, né, o comércio conversacional. Hoje, 20% do nosso faturamento é por WhatsApp, é conversão de vendas no WhatsApp. A gente tem o varejo físico, né? A gente tem a nossa loja flagship, a gente tem uma parceria com a Fast Shop, que é uma rede super premium de varejo aqui no Brasil. A gente está presente em mais de 100 lojas. A gente tem uma presença muito forte no mundo de casa e decoração, em hotelaria e alguns Airbnbs. Então, a gente tem a gente fala que essa história do online e offline não é um jogo de soma zero, não é ou, é e. A gente põe o consumidor no centro e ele decide aonde ele vai consumir. E aí a gente tem alguns benefícios que a gente oferece independente do canal. Então, por exemplo, a pessoa tem 100 dias para testar os produtos em casa. Não gostou, não se adaptou, não era o que imaginava, a gente devolve 100% do dinheiro, retira o produto na casa da pessoa, sem cerimônias, sem burocracias. Eu lembro que no começo da Zissu, quando a gente... Porque nos Estados Unidos, então, você deve estar acostumado com isso, né? Porque você tem empresas com pós-venda, com toda uma comunicação. No Brasil, isso é muito pouco comum, né? Ou era até então. Então, as pessoas, às vezes, pediam para a gente: vocês podem, por favor, nos mandar o contrato dos 100 dias para a gente assinar antes de comprar, para ter certeza que isso vai ser verdade? E aí a gente foi aos poucos... É muito legal isso, né? Porque você fala, cara, contrato, fala, não, eu vou te mandar uma nota, eu mando um bisco na nota ali, porque... Não, mas é direito, tá no site, assim, tá no site, é direito do consumidor, você não precisa do contrato, mas a gente foi, de novo, esse negócio de martelar e da consistência e de aprender como passar a mensagem foi fundamental. Então, a gente trouxe essa questão dos 100 dias, que é super importante para dar o conforto para as pessoas de que o melhor lugar para elas, de fato, entenderem que seus produtos são ideais é no quarto delas, é experimentando, é vivendo durante algum tempo. A gente tem uma entrega super expressa. Para você ter ideia, em São Paulo, se você comprar de manhã, você recebe à tarde. Se você comprar à tarde, você recebe na manhã seguinte. A gente entrega na grande maioria do Brasil em 2, 3 dias, e no Brasil inteiro, no máximo uma semana. A gente tem o que a gente chama de entrega Prime, que a gente pode fazer toda uma entrega especial para o cliente. Então, a gente foi entender... outro ponto legal, Heitor, a gente tem uma parceria com o Exército da Salvação e com a Unibis, que elas podem retirar o colchão antigo na sua casa para doação, porque o que você faz com o colchão antigo? Não dá para jogar na caçamba, às vezes é um transtorno. O cara fala assim, vou comprar, mas e o antigo? Põe na garagem, põe no telhado, põe no sol. Exatamente. Então, muitas vezes a gente casa a entrega com a retirada do colchão antigo. Então, além de, vamos dizer assim, se livrar de um problema que você não tem o que fazer, você ainda faz uma boa ação, ajuda quem precisa, porque, né, tem toda essa questão super importante do social. Então, a gente foi mapeando entre todas essas dores no processo de compra, além de ter simplificado horrores a quantidade de produto, porque a gente percebeu que as pessoas não tinham a menor ideia de como comprar colchão, né? Você chega na loja, espuma da NASA, mola ensacada 2.0, que raios é isso? Eu não consigo enxergar, não tenho a menor ideia do que isso significa. Então, a gente até começo desse ano, a gente tinha só um único tipo de colchão, que a gente levou um ano desenvolvendo, entendendo o que era o colchão ideal para o brasileiro. E aí, no comecinho desse ano, ouvindo o nosso consumidor, que tinha algumas demandas e algumas dores complementares que ele queria que a gente atendesse, a gente aumentou o nosso portfólio. Hoje a gente tem 2 linhas. A linha Coral, que tem tanto o Coral original, que é o nosso colchão de sempre, que é com a base de espuma, o Coral híbrido, que é uma mistura de molas com espuma,
e a linha Blue, que é a nossa linha mais exclusiva, aí, a nossa linha mais premium. Mas são 3 tipos de colchão na variação de tamanho, cada um com as suas características bem evidentes. Então, a gente simplificou muito esse processo de decisão para o consumidor. Então, são alguns pontos que vão se complementando dentro dessa jornada completa aí que a gente tem tanto no digital quanto no mundo físico. Legal. Você falou uma coisa que é muito importante, né? Assim, a gente ouvindo o nosso consumidor, a gente trouxe mais um mix de produtos, né? Essa foi a frase que você falou e eu sempre falo para as pessoas, assim, cara, se tem um hack importante na sua empresa, é ouvir o seu consumidor, né? Estava fazendo uma gravação com um podcast aqui com o Fernando Nazaré, da marca Gourmet de pipoca, né, mais pura, e ele tava falando isso, falou assim, pô, o cliente fala, pô, pipoca tá muito salgada, né, então faz uma pipoca sem açúcar, pipoca sei lá, tem açúcar adicionado, faz uma pipoca sem açúcar adicionado. Então, assim, se você, no seu caso, você tinha um produto, na verdade, né, que é o produto que vocês estudaram, desenvolveram aqui com carinho para ser o diferencial, e aí, ouvindo o seu próprio consumidor, vocês acabaram desenvolvendo mais 2, o híbrido e o Blue, que você falou, é isso? Isso mesmo. Perfeito. E não só óbvio que o colchão é nosso carro-chefe, mas a gente foi desde 2018, a gente foi ampliando o nosso portfólio, também ouvindo muito o consumidor. Então, a gente tem a linha de travesseiros, que a gente brinca que é nosso pequeno fenômeno, que é o produto de entrada na casa das pessoas. Ele é um menu de travesseiros num produto só. A gente tem a nossa linha de bedding, né, que é roupa de cama, duvet, edredom, e a gente tem até uma linha pet, que é a Toca, que é a cama dos cachorros, para todo mundo dormir bem em casa, né? Então, e foi muito vindo das demandas do consumidor que vinham no atendimento, vinham no site, vinham na loja física, falando, pô, eu amo o colchão de vocês, quero muito ter um travesseiro, quero muito ter a roupa de cama, enfim, a gente foi trazendo esses produtos, mas sempre com uma simplicidade muito grande de SKUs, né? Uma simplicidade muito grande de produto, para poder aliviar essa complexidade na compra. E aí, então, você falou desse hack de ouvir o consumidor e trazer o consumidor para dentro do processo. Acho que essa é uma das grandes vantagens do nosso modelo de negócio, né? A gente tem uma sigla em inglês que são as DNVBs, que é Digitally Native Vertical Brands, as marcas que são nativas, digitais e verticalizadas. E aí, pegando o V, né, do verticalizado, o que significa isso? Significa que a gente controla o máximo possível a experiência como um todo do consumidor, desde o desenvolvimento do produto até o pós-venda. E uma das grandes vantagens de ser verticalizado é que você tira os intermediários desnecessários da cadeia e estabelece essa relação direta e íntima com o consumidor. Então, ao fazer isso, a gente tem muito dado e muita informação direta daquilo que o consumidor busca, de quais são os anseios, de quais são os desejos, o feedback é imediato, para o bem e para o mal, né? Então, por isso que é tão importante. Mas a gente é natural para a gente ter o consumidor dentro do processo, porque tem essa relação direta. Se você depende de um distribuidor, de um varejista, de alguém que está no meio dessa relação, no final do dia você não é o dono da relação com o consumidor, então acaba ficando muito mais complexo estabelecer isso. Então, a gente vê cada vez mais as marcas estabelecendo essa relação direta exatamente para poder ser o dono dessa visão do consumidor, dos dados e poder realmente desenvolver aquilo que faz sentido, não aquilo que a gente acha que faz sentido para o consumidor. E ter o feedback. Então, olha o hack que o Amit deixa para a gente aqui. Pô, se você não tem o canal com o seu consumidor, pô, vale a pena você começar, pelo menos, para ter esse feedback e conseguir construir a sua marca, desenvolver a sua marca, desenvolver a sua empresa, porque o consumidor é quem reclama, é o cara que dá opinião, é o cara que fala, pô, eu queria um colchão pro meu cachorro, pô. Você falou que, olha isso, eles desenvolveram até a caminha do cachorro, é isso, Fernando? Ou Amit, desculpa. Isso mesmo, então até para os cachorros, todo mundo tem que dormir bem em casa. Legal. E fala uma coisa agora, essa questão da experiência híbrida que você falou, né? Você está aí com o seu fundo atrás de uma loja diferenciada, bonita, né?
que é um showroom ou ele é uma loja? Como você define o seu ponto físico hoje, apesar de ser uma marca nativa digital? A loja, né, a Casas de Sul, ela estabelece a função que faz sentido para o consumidor naquele momento. Então, tem consumidor que quer simplesmente ir na loja para experimentar, para tocar os produtos, para tocar a marca, vamos dizer assim, e depois vai eventualmente comprar no site ou comprar pelo WhatsApp do nosso time de atendimento, ou tem o consumidor que quer ir lá, comprar e ainda levar o colchão na hora, porque a gente não falou ainda disso, mas a gente é pioneiro no Brasil numa tecnologia que se chama Bed na Box, né, o cama na caixa, o colchão na caixa, que faz com que os colchões, né, uma tecnologia que comprime os colchões a vácuo, dobra e enrola, e eles são entregues numa caixa de 1 metro de altura na portaria da casa das pessoas, como você recebe qualquer outro produto que você compra online. E ele cabe em qualquer carro. Então, tem muita gente, a gente tem a pronta entrega, né, a gratificação instantânea em colchões. Então, tem muita gente que vai na loja, compra, retira na hora e já resolve o problema ali mesmo. Então, de novo, a gente, quem decide a jornada é o consumidor. A gente tem ali as nossas ferramentas, a gente tem os benefícios, a gente tem os canais, e o consumidor ele vai navegar naquilo que fizer sentido, independente se ele comprar na loja, no site, no WhatsApp, na Fast Shop, ele vai ter a mesma experiência, a mesma precificação, os mesmos benefícios, aonde ele se sentir mais confortável. Então, a loja ela é mais uma peça do Lego que eu comentei, mais uma peça fundamental. A espinha dorsal que você construiu para o consumidor navegar, é isso que você falou, né? Exatamente. Hoje, por volta de 30% do nosso faturamento passa pela loja. Não quer dizer que converte na hora na loja, mas de alguma forma. Então, 70% do nosso faturamento é de pessoas que nunca tocaram no produto. Então, você imagina... Isso deve ser uma inovação, inimaginável, né? Deve ser um diferencial, assim, uma coisa muito nova para esse mercado, né? Porque eu acho que com esse mercado e outros, né, como por exemplo o mercado do vestuário, de tênis, tal, que mudou muito, mas esse daí, se você falar, pô, vou comprar um colchão e não vou numa loja, vou num colchão na internet, mesmo você falando que vai poder devolver, vai retirar, assim, é uma coisa que não tinha muito uma concepção, assim, né? O senso comum fala assim, eu não vou comprar um colchão, tem que ir na loja, tem que ver se o colchão é duro, se é mole, se tem isso, se tem pillow top, se tem alguma coisa, e hoje não, né? Hoje você vai na Zissu, você falou a conversão pelo WhatsApp, que com certeza tem várias técnicas, sei lá, desde vídeos, né, como resolver as principais objeções que o consumidor tiver para que você consiga converter a venda. Eu acho que seus vendedores devem ser todos treinados para ter essa experiência também. E é o que você falou, hoje ele tem todo esse canal, desde que se ele compra na internet, no WhatsApp, na loja, na Fast Shop, ele vai ter a mesma experiência, entender que a Zissu é uma marca diferenciada, principalmente na experiência e no atendimento ao consumidor. É isso? Perfeito, Heitor. Já tá entendido, cara. Tá escolado já. Tá escolado. Estou aprendendo com você aqui, que eu acho muito legal. Vocês estão de parabéns pelo que vocês construíram. E agora falando com você, Amit, é uma coisa sensacional mesmo, essa importância que vocês dão. E não é à toa que você dobra cada mês, cada ano, né, o seu tamanho, porque isso realmente o diferencial, né? O consumidor é a pessoa que você tem que agradar e entender para você conseguir continuando atingindo os seus milestones, as suas metas, seus objetivos, seus goals. Agora vamos falar sobre inovação. Assim, eu vi que vocês são inovadores por natureza, né? Assim, o que vocês trazem assim, em termos de inovação e tecnologia no produto de vocês? Perfeito. Primeiro que a gente sempre fala que a Zissu ela é um tripé de marca, produto e experiência. Legal. Tanto que, até uma curiosidade, a gente não tem um CEO na Zissu. Ah, não? Nós três sócios, cada um de nós três cuida de uma dessas verticais. Então, o Ilan cuida de marca, o Andreas cuida de produto e vendas, e eu cuido de toda a parte de
de experiência. Então, acho que essa é uma primeira inovação que a gente tem dentro do nosso modelo organizacional, que é extremamente ágil, Heitor, extremamente enxuto, e isso a gente traz muito do nosso DNA digital. E a gente toda a estrutura organizacional da Zissu é montada no que a gente chama de squads, né? Então, a gente sempre define 2, 3 must-win battles, né? Batalhas que a gente precisa ganhar dentro de um determinado ciclo, e aí a gente tem as squads ali, os times que são multifuncionais para poder vencer essas batalhas. E aí a gente tem... Legal, cara. Tô adorando esse conceito aí, gamer, das batalhas e dos squads dos times também, mas vai lá, continua. A gente vive muito uma era de gamificação de tudo, né? Então isso ajuda muito ao time, ao nosso time aqui entender a dinâmica e tem um livro, inclusive, que eu recomendo para os ouvintes. Eu adoro recomendação de livro, vamos lá. Vai lá. Chama Must Win Battles, o livro. É um livro super bacana para ajudar a definir prioridades, né? Porque uma das coisas mais difíceis que a gente tem na vida é escolher as batalhas certas que a gente precisa vencer. Então, e se a empresa tem muitas batalhas, certamente ela não vai conseguir ganhar todas. Então, o livro tem todo um formato, uma metodologia para te ajudar a escolher as batalhas certas e depois como traduzir isso do ponto de vista de execução e de operação. Você sabe se tem a versão em português para esse livro? Para quem... Eu nunca achei, cara. Tá aí uma oportunidade ainda da gente traduzir. Mas deve ter audiobook, então para quem está no inglês bom aí já pode... Eu já vou colocar na minha lista aqui já. Com certeza. Mas então essa gamificação, né, que usando o termo que você usou, ajuda muito a deixar tudo mais claro, de uma forma até mais lúdica, né, para o nosso time poder tocar. Então, a gente tem essa inovação dentro da nossa estrutura organizacional e a gente fala que a Zissu, ela cresce e ela tem momentos bacanas toda vez que está todo mundo remando nessa mesma direção. E aí a gente tem inovações em cada uma dessas verticais. Então, do ponto de vista da marca, a gente, cara, assim, se você olhar o jeito da nossa comunicação, os conteúdos e a ousadia que a gente tem em algumas ações, é uma inovação absurda, ainda mais olhando no mercado tão tradicional como o nosso. Vou te contar dois cases de inovação de marca que foram fundamentais dentro do nosso posicionamento. O primeiro, no tema de ouvir o consumidor, aconteceu faz mais ou menos uns 2 anos. A gente recebeu uma mensagem no nosso inbox do Instagram de um consumidor falando: olha, vi o site de vocês, vi os produtos, estou absolutamente encantado, mas o colchão King de vocês, que é o maior, aí ele não nos atende. A gente gostaria de ter um colchão ainda maior. Vocês conseguem ajudar? Mas, pô, o colchão tem 2 metros de largura, enfim, negócio tamanho, né, cabe bastante gente, né? Como é que... Mas, enfim, conta um pouquinho mais para a gente da história, o que vocês estão buscando. E aí, conversa vai, conversa vem, intimidade. Aí eles nos abriram que, na verdade, se tratava de um trisal, de 3 homens, bastante fortes, e por isso que eles queriam um colchão mais largo. E aí, então, a gente fez um colchão King XXL, ali, 2,20 de largura, maior colchão in-box da história. A gente conseguiu viabilizar isso na fábrica, entregou na casa deles em menos de 1 mês. E aí eles postaram isso nas redes sociais, e aí foi capa do UOL, que saiu no Razões para Acreditar, assim, o negócio explodiu, e no final do dia a gente estava atendendo o consumidor, mas não deixa de ser, além de uma inovação no jeito de se relacionar, uma inovação da marca. Às vezes, quando a gente pensa em inovação, a gente acha que a gente está sempre falando de ciência de foguete, mas muitas vezes a inovação está na estrutura organizacional, está na forma como que a marca se comunica. Então, acho que esse caso ele é emblemático da ousadia. Teve um outro caso que o Marcelo, lateral esquerdo da seleção brasileira, na Copa de 2018, ele se lesionou no jogo contra a Sérvia. Com 3 minutos de jogo, ele foi substituído, e aí o médico da seleção culpou o colchão do hotel na Rússia. Ele disse que o colchão era muito ruim, muito mole, sei lá o quê, e que aquilo tinha ocasionado
a lesão do Marcelo. E aí eu fez um malabarismo aqui que você não pode imaginar. E em 2 dias chegou um colchão Zissou em Kazan, na Rússia, na porta do hotel da seleção. E aí o assessor do Marcelo recebeu ali a caixa Zissou com um colchão. E aí foi um estouro de mídia. O Mauro Naves falou no link ao vivo na Globo, saiu em mais de 70 veículos. O Andrés, meu sócio, deu entrevista para a TV mexicana porque o próximo jogo era contra o México. Então, assim, para a gente foi um custo de um colchão e foi uma explosão midiática. E aí o Marcelo ainda virou embaixador da marca porque ele achou incrível a ousadia. Então, esse tipo de inovação na marca, na comunicação e nessa ousadia é fundamental para a gente ter o nosso lugar ao sol nessa inundação que a gente tem de tanta marca que vem nascendo em diversas verticais pela atenção do consumidor. Acho que da inovação do produto a gente já falou bastante aqui, além da composição, né, de ser uma composição única que a gente desenvolveu um modelo, né, um colchão de sulha extremamente exclusivo. No travesseiro você tem a questão da modularidade, então você tem muita inovação no produto, além da questão do bed na box, e a gente tem muita inovação na experiência e principalmente na tecnologia. A gente é extremamente digital nesse sentido, né? Tanto nos processos quanto na gestão, totalmente orientado as decisões são orientadas a dados e em cima de analytics, que a gente consegue ter, obviamente respeitando toda a questão de LGPD, né? De proteção de dados, mas no Big Data a gente é completamente focado nisso. Inclusive a gente vai fazer uma expansão de lojas físicas agora, e aí essa expansão é totalmente baseada nos dados do digital, sabendo de onde que vem a nossa demanda. Então, a gente tem inovação em toda essa cadeia. E isso aqui daí é um podcast por si só, Heitor, só para a gente falar um pouquinho de tudo que a gente tem em cada uma dessas verticais. Eu fiquei realmente, Amis, impressionado assim, pela velocidade, né, e pela detecção de oportunidade, porque às vezes você tem uma oportunidade na sua mão, né? Como você está brincando em 2 dias, porque assim, ó, chegou a informação, né? Aí você ligou para o seu sócio, né? O seu sócio te ligou. Ele falou, cara, mas e aí, vamos fazer alguma coisa? Pô, vamos mandar um colchão para a Rússia, mas tem que chegar rápido. Só olha isso, assim, é a ousadia e velocidade, né? Então, cada vez mais, né? Principalmente nas marcas nativas digitais aí, mas e na vida, eu tenho uma skill do empreendedor para mim que ela está se tornando cada vez mais imprescindível, que é a velocidade, né? Vocês foram muito rápidos e colheram esse fruto, além de ser ousados, né? Que é importante para o empreendedor. Mas a velocidade, cara, cada vez mais. É muito rápido que as coisas acontecem, é muito rápido que você sobe e às vezes você desce. Então, se você demora para pivotar o seu negócio, como aconteceu na pandemia, você está morto, né? É a lei de Darwin, ou evolui ou morre. Se você toma uma decisão rápida, você se destaca e fatura mais, cresce, ganha atenção mundial, como vocês conseguiram isso daí, ganharam embaixador, seleção brasileira. Assim, olha nisso de uma decisão e de uma ação que você toma muito rápido, né? O que você deixaria nessa questão de hack para empreendedores que estão começando, nessa questão de velocidade? O que você acha sobre isso também? A gente brinca que às vezes é melhor pedir desculpas do que dar licença em algumas situações, porque se você fica, óbvio, né, com toda a educação do mundo, mas se você às vezes pensa demais, o trem passa, e agora não é mais um trem de fumaça, é um trem bala, né? A velocidade que as oportunidades passam. Então, e na velocidade com que as transformações estão acontecendo, com a liquidez que existe no mercado, e que bom que a gente vê, né, o ecossistema de empreendedorismo e inovação no Brasil agora evoluindo de uma forma absurda. Se você pensa demais ou espera demais para executar, o trem bala passou, né? Eu ouvi uma vez um podcast com o Mark Zuckerberg, né, do Facebook, e ele fala que se você não tem vergonha do produto que você lançou tarde demais. Acho que até a Isa Dali, no último podcast, comentou sobre isso também. É óbvio que você precisa ter um produto minimamente viável, né? O que a gente chama de MVP, seja o produto, seja a plataforma, seja a tecnologia, você precisa ter, obviamente,
algo que funcione, que faça sentido, mas coloca no mercado, ouve o consumidor, erra, testa, o que o pessoal chama de fail fast, né? Erra rápido, é melhor você errar rápido do que demorar muito para acertar, né? Então, essa velocidade na execução e principalmente de reação aos aprendizados é fundamental, mas não tem jeito, Heitor, precisa ter barriga no balcão, precisa gastar sala de sapato, aí a gente é bem raiz nesse sentido, assim, como empreendedor, a gente, cara, desde o começo, na loja física, a gente atendendo, eu não sei te falar quantas vezes foi a gente que foi entregar o colchão na casa das pessoas. Quantos colchão você vendeu já sabe, não? Cara, milhares. Tem gente até hoje que acha que eu e meu sócio, a gente é tudo entregador de colchão, cara, não tem problema nenhum, porque aí citando um outro podcast, né, para falar um pouquinho de um outro hack que eu acredito demais, Heitor. Para mim esse podcast mudou minha vida, que foi uma entrevista com o fundador do Airbnb, naquele Masters of Scale do Reid Hoffman. Ele fala que para você fazer algo escalável, primeiro você precisa fazer algo não escalável. Para você entender o que é o teu core experience, handcraft, né? Você precisa quase que artesanalmente entender qual que é a tua experiência core, e aí a partir do momento que você entende, aí sim você coloca tecnologia e velocidade para escalar teu negócio. Então ele fala que os primeiros 100 consumidores do teu produto, do teu serviço, você precisa conhecer eles pessoalmente, você precisa entender por que eles compraram, o que eles gostaram, o que eles não gostaram. Você tem que fazer realmente um negócio zero escalável. Que esses 100 primeiros vão te levar para o 1.000 e os 1.000 vão te levar para o 1.000.000. Ninguém nasce com 1 milhão de consumidores da noite para o dia, a não ser que você seja uma influenciadora digital com 250 milhões de seguidores, aí qualquer coisa que você lançar. Mas ela não nasceu com 250 milhões de seguidores, ela conquistou aqueles 250 milhões para depois lançar a marca. Então, essa história do handcraft core experience, né? Você trabalhar em cima desses aprendizados e aí depois você colocar tecnologia, investimento para poder escalar é fundamental, independente do negócio. Então, acho que esse hack dá velocidade, sem dúvida nenhuma, mas você tem que entender o momento que você está. No momento de handcraft, você não pode, nenhum artesão faz nada com pressa. Então, você precisa, nesse primeiro momento, entender o detalhe do detalhe da jornada. Depois que você entender, aí sim a velocidade é fundamental. Fantástico, Amit. Que hack fantástico, cara. Trouxe casos internacionais aí e foi fantástico. Eu acho que, para mim, isso tem toda a razão, né? Não tem jeito. A escalabilidade do negócio, tal, cara, começa, né? Faz ali o negócio, igual você entrega o colchão, vende colchão, vai na loja, conversa com o consumidor, e aí entende o negócio, né, planeja e depois escala. É a história de vocês, cara. Estão de parabéns. Agora vamos lá. Pergunta, né? Daqui 5 a 10 anos, onde que vai dar a Zissu e os 3 sócios aí? O que vocês têm de planos aí para o futuro? A gente tem muito claro, Heitor, que a gente quer, antes de mais nada, levar o nosso propósito ao maior número possível de pessoas, né? O nosso propósito, entenda-se, redefinir a relação das pessoas com o sono. Então, a partir do momento que as pessoas derem ao sono o mesmo valor que elas dão para alimentação e atividade física, a gente entende que o nosso propósito está começando a fazer acontecer. Então, do ponto de vista mais conceitual e filosófico, a gente realmente acredita demais, profundamente, no impacto que o sono tem na nossa saúde e bem-estar, e acho que a pandemia veio mostrar o quanto que, né, distúrbio do sono, insônia, o quanto que isso afeta muito toda o nosso bem-estar e a nossa produtividade. Então, a gente não vai sossegar enquanto a gente não entender que a gente tem a marca, os produtos e a experiência para poder levar esse propósito a mais pessoas. Então, a gente tem aí um roadmap aí de 5 anos de produtos nesse universo do sono. A gente, por enquanto, tem produtos analógicos, mas a gente vai entrar também em produtos de tecnologia, de internet das coisas ligado ao ambiente do quarto, ambiente
ao sono para poder ter essa visão mais holística. Então, tem esse roadmap de produtos e tem também uma questão de atender um público-alvo cada vez maior. Hoje a gente ainda tem produtos que, de alguma forma, são mais nichados, mas a gente tem também essa meta de expandir o nosso mercado-alvo, o nosso mercado endereçável, não só no Brasil, mas, quem sabe, em outras regiões também. Do ponto de vista financeiro ou de realização, às vezes é um pouco piegas falar isso, Heitor, mas é verdade, cara. A gente tem muito claro que a gente está curtindo a jornada, sabe, cara? Quando a gente empreende, tem a história, né, que o pessoal fala da montanha-russa, né, dos altos e baixos, etc. A gente curte muito essa jornada mesmo, assim, de cada etapa, de cada mudança de patamar. Então, para a gente é muito satisfatório poder viver isso. Lá na frente, acho que a gente não enxerga no Brasil hoje uma marca forte de sono que não seja a Zissu. Então, a gente vê a Zissu muito bem posicionada para ser a líder dessa revolução do sono. Não existe uma empresa de capital aberta no Brasil, no mundo do sono. Nos Estados Unidos você tem algumas, na Europa também, mas no Brasil não existe. Então, por que não sonhar grande e ser a primeira empresa de capital aberto no universo do sono no Brasil? Mas se nesse meio do caminho existirem conversas com alguma aproximação de alguma marca ou de algum grupo que entenda nosso propósito, que possa levar nosso propósito mais rapidamente, mais fiel a nossos valores, a mais pessoas, a gente, como empreendedor, está sempre aberto a conversar, a discutir. Já tivemos algumas sondagens aí de estratégicos ao longo dos últimos tempos e sempre são conversas muito bacanas. De novo, para a gente o que é inegociável é a marca, o propósito e o consumidor. Se isso for respeitado, independente de qual for o caminho, a gente vai curtir a jornada. Levar a empresa para um próximo nível, né? Não tem jeito. Exatamente. Cara, fantástico, fantástico, muito bom. É isso aí, ó, a marca que vai trazer a revolução do sono, quem sabe aí, brevemente vou torcer, né? O dia que vocês foram para abrir a porta pública de ações do IPO, aí eu vou te ligar. Tá fechado. Fechado. E vamos lá, agora, papo muito bom, cara, vários hacks aí do Amit, da Zissu pra gente, muito conhecimento. A gente chegou na fase final, aqui a última pergunta, a last question, que todo mundo gosta de ouvir. Amit, para quem se inspira na sua história aí, cara, se inspira nessa marca, você realmente, cara, deixou aqui uma história fantástica, desde o começo até onde vocês chegaram aí e como você construiu isso. Mas qual o hack número 1 do Amit para quem se inspira na sua história e está traçando o caminho do empreendedorismo ou quer entrar nesse mundo de empreender? Qual que é o hack número 1 que você deixaria para eles? Eu já falei, né, bastante de hacks dentro do modelo de negócios, dentro do modelo de construção. Então, a questão do handcraft decor experience, a questão da velocidade, a questão do produto. Então, eu vou deixar um último hack mais do lado pessoal, né? Mais do lado humano do empreendedor, que é você ter muito claro que as coisas não acontecem da noite para o dia. Às vezes a gente lê a história na capa do jornal, quer dizer, essa eu dedurei minha idade, capa do jornal, né? Eu entendi. Entendeu, né? Então, mas a gente vê a notícia na primeira página do portal de negócios e a gente tem a falsa impressão que as coisas vêm fácil, que as coisas acontecem da noite para o dia. Empreender é uma jornada de longo prazo e você vive por muito tempo como poucos aguentam, para depois viver uma outra parte como poucos conseguem, né? Então, e isso precisa estar muito bem alinhado com você mesmo, né? De você mesmo, você mesma, de ter essas expectativas e principalmente alinhado com as pessoas na sua volta. Então, no meu caso pessoal, quando a gente começou a Zissu,
casado, minha esposa estava grávida do segundo filho, agora a gente já está com 3 filhos, e você abre mão de muita coisa, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de carreira, de tempo. Então, se, por exemplo, eu não tivesse o alinhamento muito forte com a minha esposa, com a minha família, certamente eu não conseguiria estar aqui hoje, e eu agradeço publicamente a Andréia, minha esposa, toda vez que eu posso, porque ela é a sócia majoritária da Zissu, e é fundamental manter esse equilíbrio. E, além disso, o equilíbrio com os meus sócios. Então, se você não está no mesmo momento de vida, se você não tem princípios e valores alinhados com o teu sócio e tua sócia, se você não tem uma complementariedade de competências, tanto competências técnicas quanto competências de relacionamento muito complementares, eventualmente tua sociedade pode não dar certo no momento de baixa da montanha-russa, né? Na alta é fácil, o problema é quando é na baixa. Então, essa questão de entender que existe um tempo de maturação e que você vai precisar ter toda a resiliência e principalmente todo o alinhamento na sua volta, tanto com a família quanto na sociedade, isso é fundamental, está muito claro desde o pré-operacional, porque senão depois a jornada pode ser muito frustrante e você pode acabar tomando decisões erradas para a empresa pelo impacto que isso tem na sua vida. Então, acho que esse é um hack super importante que eu tive muito claro para mim desde o começo, mas se eu tivesse alguém me contando isso antes, talvez isso pudesse até ficar mais claro quando eu estava começando. Mais claro e evitado alguns tropeços aí, não tem jeito, né? Eu acho que é isso. Ó, o hack fantástico, na minha opinião, também. Eu acho que o pessoal sempre tem aquela frase lá, o success overnight, né, que durou tipo 10, aquele sucesso do dia para noite durou 10 anos para construir, entendeu? Tipo, o pessoal olha uma reportagem lá, né, o headline lá no título do negócio, pô, o cara vende a empresa por não sei quantos milhões, tá vendo? Olha lá, foi fácil, ninguém viu o que está por trás do tanto tempo que foi dedicado. E é muito importante o que você falou, Amit, você deixar seus sócios, sua esposa, as pessoas próximas na mesma página que a sua, né? Uma coisa que o pessoal usa bastante aqui nos Estados Unidos, same page, porque se você não está com todo mundo na mesma página, existem as frustrações e aí os grandes problemas acontecem tanto do lado pessoal quanto do lado do negócio, que interferem sempre entre um e o outro. Perfeito, né? E essa questão do sucesso overnight que você comentou agora nas Olimpíadas, o pessoal sempre lembra do Usain Bolt, né? E fala, pô, o cara vai lá, corre 9, 10 segundos e ganha centenas de milhões de dólares, pô, vida fácil, né? Mas ninguém fala dos 4 anos do ciclo olímpico, do cara acordando todo dia de madrugada, treinando sei lá quantas horas por dia, todos os dias, tudo que ele abre mão para poder chegar naqueles 9,8 segundos para correr os 100 metros. Todo mundo só olha as centenas de milhões de dólares naquele pouco tempo. E acho que esse é o comparativo mais real para quando a gente lê a manchete na primeira página ali do portal de negócios. Tem todo muito sangue, suor e lágrimas por trás daquilo, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência, obrigado a Amit da Zissu, é isso aí, a empresa que está revolucionando o mercado de sono aí no Brasil e quem sabe no mundo todo já, e obrigado mesmo. Amit, mais uma palavra final para os nossos ouvintes aí, vamos encerrar e esperar o próximo USA Hacks Podcast. Valeu, Heitor, muito obrigado pelo convite, adorei nosso bate-papo, parabéns aí por todo o trabalho, conteúdo super relevante. E estamos sempre à disposição para trocar ideia. Vamos que vamos. Muito bom, obrigado, valeu!